Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para essa segunda aula. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós falamos ontem, mas vamos aí reforçar, né, um pouquinho daqueles pontos mais importantes de ontem. E hoje vamos falar sobre relacionamentos, uma grande arte, né, nos relacionarmos. Vamos aí entender como nós construímos os nossos relacionamentos, como nós podemos, né, modificar os nossos relacionamentos, construirmos relacionamentos verdadeiramente saudáveis, né? Entendendo aí o que que a gente precisa fazer, o que que a gente faz que se tornou comum, mas que não é normal, e que a gente precisa mudar na nossa mentalidade para que a gente possa, então, vivenciar novas realidades, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão imensa mais uma vez pela confiança de vocês, né, pelo carinho, por estarmos todos aqui. E eu estou, né, empenhada aqui a dar o meu melhor e entregar realmente tudo aquilo que pudermos aqui para vocês. Então vamos lá, gente. Ontem nós falamos bastante sobre a questão da construção da nossa realidade, né? De como nós construímos a nossa realidade. Então, se alguém aí, me contem aí se tem alguém pela primeira vez, me contem aí no chat se tem alguém que não assistiu a aula ontem, que está assistindo hoje, para eu saber como é que está aí o nível de vocês em relação já ao conteúdo, né? Ou se todos já assistiram. E vão interagindo aí comigo no chat que eu estou olhando, tá, gente? Eu falo que aí vocês estão com a câmera, com as câmeras fechadas e estão me vendo, e eu não estou vendo vocês, né? Podem abrir a câmera, fiquem à vontade. Vamos juntos, eu gosto de fazer aula no Zoom, para que tenha realmente esse aconchego, né? Para que vocês não fiquem dispersos aí, se a gente faz live aberta ali em rede social, vocês ficam passando aí, voltando e às vezes acaba perdendo o raciocínio. Então, gosto de fazer aqui porque realmente é uma aula, né? É algo que vocês, assim, podem mudar a consciência de vocês, a vida de vocês, se vocês prestarem atenção e acompanharem o raciocínio. Então, nós aprendemos que tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa realidade de hoje, nós estamos construindo. Ou seja, existem informações na minha consciência que constroem aquela realidade. E nos nossos relacionamentos não é diferente. Nos nossos relacionamentos acontece da mesma maneira. Então, como que nós construímos os nossos relacionamentos? Vocês já comecem a pensar assim, olha, eu atrair a pessoa na qual eu me relaciono hoje, eu atrair todas as pessoas nas quais eu me relacionei, né? Estou falando dos relacionamentos amorosos e estou falando também dos relacionamentos, né, corporativos, dos relacionamentos interpessoais como um todo. Na maioria das vezes, nós atraímos pessoas com aquele perfil de comportamento, pessoas que tenham aquelas características. Então, nós vamos ali, as nossas informações que têm gravadas na nossa consciência, elas geram, lembra? Um campo eletromagnético que me faz atrair ou não aquela situação. Então, nós precisamos ajustar a nossa consciência para que nós possamos atrair o relacionamento que a gente quer vivenciar. E não relacionamento baseado, fundamentado em coisas que estão gravadas na minha consciência, em condicionamentos que estão gravados, em crenças negativas, né? Presos lá nas minhas vivências lá de trás. Então, quando que tudo isso se inicia? Né? Quando que tudo começa a ser visualizado? Deixa eu só aqui aceitar todo mundo e silenciar aqui todos os áudios. Então, gente, entendam. é, Quando tudo começa? Nos meus primeiros relacionamentos. Então, tudo que eu vivencio no meu relacionamento hoje, ele tem correlação com aquilo que eu vivenciei nos meus primeiros relacionamentos, e nos meus primeiros relacionamentos amorosos, que foram com quem? Com o meu pai e com a minha mãe.
Então, os nossos primeiros relacionamentos, né? O primeiro relacionamento ali, a forma, tudo aquilo que eu vivenciei com meu pai, tudo aquilo, principalmente, né? Quando é sexo oposto, né? O que eu vivenciei com o meu pai, se eu sou mulher, o que eu vivenciei com meu pai, se eu sou homem, o que eu vivenciei com a minha mãe. Então, tudo aquilo que aconteceu ali nesse meu relacionamento com os meus pais vai influenciar na minha percepção sobre um relacionamento na vida de hoje, né? Naquela energia, naquilo que eu estou emanando para atrair um novo relacionamento hoje. Então, todas essas informações que estão gravadas estão aí emanando energia para me fazer atrair aquela situação, me fazendo repetir aquela dor lá de trás. Então, o que que eu preciso começar a trabalhar para eu mudar os meus relacionamentos anteriores? Começando da base lá, que é pai e mãe. Então, comecem a pensar como foi o relacionamento de vocês com o pai de vocês, com a mãe de vocês. E, fora o relacionamento entre vocês e eles, como era o modelo de relacionamento que eles tinham. O que que você vivenciava na sua casa? Como que você enxerga o relacionamento dos seus pais? Era um relacionamento saudável? Era um relacionamento que tinha amor, que tinha carinho, ou era um relacionamento ruim? Era um relacionamento abusivo, né? Antigamente, as pessoas dizem que hoje em dia é tudo muito fácil, que as pessoas separam muito rápido, né? Que os relacionamentos são frágeis, não são duradouros. Só que se a gente for entender, tudo bem. Antigamente as pessoas ficavam casadas realmente por mais tempo, mas presos em diversas outras coisas, às vezes em crenças religiosas, às vezes por falta de oportunidade, por submissão ali em relação a questão, não a submissão que nós realmente devemos ter ali, né, de estar todos os dois, né, ambos sobre a mesma missão, mas realmente uma dependência, né, uma dependência emocional, uma dependência financeira, e aí as pessoas ficavam mais mesmo casadas. Mas não significa que eram relacionamentos saudáveis. Não significa que eram relacionamentos felizes. O que que a gente precisa entender, gente? Que nós somos uma geração, né? Eu falo uma geração doentes, né? De muitos traumas, de muitas situações, mas por quê? Porque nós viemos de uma geração assim também, que foi só se repetindo. Então, a gente precisa olhar para esse relacionamento que nós tivemos ali na nossa infância com os nossos pais, com os nossos irmãos, né? Esse primeiro relacionamento nas nossas vidas. Então, às vezes não tive o pai, mas, né, tive ali um padrasto presente, então eu vou precisar trabalhar o que eu senti por não ter um pai por perto, o que que eu senti em relação ao meu relacionamento com o meu padrasto. Então, tudo isso eu vou precisar olhar, porque, gente, isso é muito forte, acontece muito assim. Vocês não têm noção do quanto nós construímos histórias repetidas quando nós não trabalhamos essas situações. Por exemplo, eu tenho um caso que eu até, às vezes vocês já ouviram eu contar, porque realmente foi um caso assim, né, bem marcante e esses dias mesmo, uma seguidora postou algo confirmando essa situação, né? Que foi de o quê? Uma paciente, ela tinha um pai alcoólatra, né? E ela dizia assim: Eu nunca vou me relacionar com um homem que beba. Por quê? Porque naquela relação com o pai dela, ela teve muito sofrimento, né? E tinha ali muitas brigas, né? Em virtude do alcoolismo, muito desrespeito, muita agressão. E ela decidiu que ela não ia se relacionar com alguém que bebesse. Então, essa era a escolha dela, assim, ó. Eu olho para a vida dos meus pais e eu falo assim, eu não quero isso para mim. Eu vou fazer diferente. Tá tudo bem eu não querer ter a mesma vida que os meus pais. Mas como que eu dou essa interpretação? É com uma interpretação de honra ou com uma interpretação de desonra? Porque se eu estiver desonrando os meus pais, ou seja, se eu estiver julgando os meus pais, se eu estiver ali, né, dependendo da forma com que eu falo sobre os meus pais, como eu me relaciono com os meus pais hoje, isso vai se repetir na minha vida, como se eu precisasse curar aquela relação. E aí
ela conheceu essa pessoa que não bebia, e ela se casou com esse homem. Depois de muito tempo de casamento, ele começou a beber e a fazer com ela exatamente, né, situações muito parecidas com o que o pai fazia. Então, ele se tornou agressivo, ele, né, viveu um relacionamento tóxico. Então, para a gente entender o quanto isso é forte, é claro que, foi ela que construiu o alcoolismo nele? Não, mas aquilo ali já foi, né, uma coisa que foi emaranhando. Então, eu preciso mais do que nunca entender essa minha relação com os meus pais. E aí, quando eu digo da questão de honra, e isso não é só para os relacionamentos, amanhã a gente vai falar da vida financeira, né, da prosperidade, e na prosperidade é a mesma coisa, e em todas as áreas da nossa vida. Pai e mãe, nós precisamos honrar, né? É um mandamento bíblico, é ali um princípio que nós precisamos aplicar na nossa vida. De quê? Então, o que que é honrar pai e mãe? É eu amar independentemente daquilo que você recebeu. Então, entenda que a gente precisa. Lembra que eu falei para vocês ontem da autorresponsabilidade? Eu vou falar para vocês de autorresponsabilidade até na quinta-feira. Eu vou falar para vocês de autorresponsabilidade até terminar a mentoria em grupo, até terminar a mentoria individual. Todos os dias eu vou falar de autorresponsabilidade. Porque autorresponsabilidade, gente, é um exercício. Nós não aprendemos a ser autorresponsáveis. Eu falo que eu demorei, acho que quase uns 3 anos para dizer assim que em todos os momentos eu era autorresponsável por aquilo. Sabe por quê? Porque a gente tem o condicionamento de sempre achar um culpado para as coisas, de sempre apontar para o outro e esquecermos de olhar para nós. Então a gente vai buscando culpados. Então aí a gente começa a falar, né? Ah, é por culpa da criação que eu recebi, né? É por culpa daquilo que eu vivi na minha infância. Ou eu começo muitas vezes a falar do meu relacionamento, né? Quantas e quantas pessoas eu vejo reclamando do seu parceiro, vão para rodas aí, né, de saem para festinha, para alguma coisa assim, juntam as mulheres e juntam os homens ali, cada um de um lado, e as mulheres ficam disputando quem fala de mais coisas negativas dos seus companheiros, gente. O que que a gente está fazendo quando a gente faz isso? Nós estamos observando o negativo. Eu estou intensificando, fortalecendo aquilo que é negativo na outra pessoa. Lembra que eu falei para vocês ontem, na física quântica, todas as possibilidades existem, todas as pessoas têm positivo e negativo, só que aquilo que eu coloco foco expande. Então, onde está seu foco? O que que você está expandindo? Qual que é a sua percepção? Qual que é a observação que você tem diante dessas pessoas? Entende? Entenda assim, ó. é, Quanto mais eu falo daquela característica negativa daquela pessoa na qual eu me relaciono, seja no meu relacionamento amoroso, ou seja nos meus relacionamentos interpessoais aqui fora do meu relacionamento amoroso, aquilo ali vai se intensificando. Cada vez mais eu observo aquela pessoa daquele jeito e cada vez mais aquela pessoa faz aquilo que eu digo que ela faz comigo. E já percebeu que às vezes a gente ainda fala assim, ó, porque você trata só a mim assim. Eu não vejo você tratando as outras pessoas dessa forma. É só a mim que você trata assim. Então eu te pergunto, o que será que você está despertando na outra pessoa? Você está sendo aquele que desperta luz ou você está sendo aquele que desperta sombra? O que você está ativando no outro ser? Então, vamos cada vez mais trazer essa autorresponsabilidade para a gente. Então, o primeiro passo é: vocês vão parar hoje de falar. Está proibido. Não vai falar mais de negativo. Lembra, ó, eu falei para vocês do poder da palavra. A nossa palavra cria. Então, ainda que seja um relacionamento ruim, eu falo, tem mais mulheres, né, gente, do que homem, então eu vou citando mais aqui as mulheres, mas os homens sintam-se acolhidos aí também, tá? Então, se é um marido ali, né, ou um namorado, ou uma pessoa que você se relaciona, que tem um monte de característica negativa, você vai falar o contrário. Você vai começar a abençoar a vida dessa pessoa. Você vai ali mesmo profetizar o contrário na vida dele.
falar, né, do que você quer vivenciar sobre a vida, na vida dele e na vida do relacionamento de vocês, para que você passe, e não é só falar da boca para fora, é falar entendendo que aquela possibilidade existe, entendendo que aquilo ali também está dentro dele. Vocês entendem como existe a luz e a sombra em tudo? Como existe, né, o positivo e o negativo em tudo? E que às vezes, se eu mudar a minha forma de olhar, eu consigo mudar aquela situação. Nós temos um experimento que, se vocês quiserem, como eu falei para vocês, não dá para eu ficar aqui trazendo como eu faço no curso, né? Como eu faço ali na mentoria em grupo, que é trazer para vocês todos os vídeos, tudo porque o tempo aqui é curto. Então, eu tenho que aproveitar o tempo, aí eu vou só citando e vocês vão anotando, tá? Então, tem uma experiência que chama dupla fenda, que é uma experiência onde a partícula se movimenta de maneira diferente a partir do olhar do observador. Então, quando a pessoa que está observando muda a forma de observar, ora ela se manifesta como onda, ora ela se manifesta como partícula. Então, a gente precisa entender que a gente tem esse poder de mudar a nossa situação, de mudar a partir da nossa observação. E aí tem na Bíblia, né? É uma passagem que fala assim, né? Antes de apontar o dedo para o outro, tire os ciscos dos seus olhos. Então, nós precisamos primeiro olharmos para dentro de nós. Nós precisamos primeiro mudarmos a nós mesmos, para ver se a gente muda os nossos relacionamentos à nossa volta. Porque, gente, se tem uma coisa que a gente não consegue é mudar o outro. Nós precisamos mudar a nós mesmos, para ver se a partir daquele movimento, o outro também se movimenta para uma mudança. Porque para que haja um relacionamento saudável, nós vamos precisar aí das duas partes realmente. Não tem como ter um relacionamento saudável onde só um faz, onde só um tem o desejo de estar, onde só um tem o desejo de ficar, onde só um tem amor. Não vai. Mas primeiro eu preciso olhar para mim. Então, muitas vezes, eu sempre falo, né? Quando as pessoas chegam e falam assim: olha, eu te procurei porque eu quero me separar, eu te procurei porque eu estou vivenciando um relacionamento ruim, ou, né, porque eu já me separei, ou alguma coisa assim, quero construir um relacionamento. Eu digo assim, tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de você se separar é ajustar a sua consciência. É limpar todos os seus traumas para ver se a sua observação sobre a situação, se ela é verdadeira ou se ela está distorcida, de acordo com seus traumas passados. Né? Se você está conseguindo realmente observar aquilo ali da forma com que é. E se você está tendo o quê, então? Pensamentos, sentimentos e ações que são totalmente voltadas para esse relacionamento, né, consciente, e não pensamentos, sentimentos e ações baseadas, condicionadas àquilo que você vivenciou lá atrás. Então, se a gente não faz essa limpeza, você não tem clareza. Você não tem clareza se você quer ficar nesse relacionamento, você não tem clareza se você ama, porque você diz que não ama mais, por quê? Porque está cheio de negativo. Quando a gente limpa o negativo que você tem em relação a esse relacionamento, e aí a gente volta, elimina as suas carências, as suas dependências, constrói o seu amor próprio, você tem clareza do que você quer. Você tem clareza se aquele relacionamento ele está constituído com base no amor ou se ele está constituído com base em carência, independência ou em alguma outra ou falta de amor próprio ali, né? Ou alguma outra coisa que te faz ficar preso naquele relacionamento. E não adianta você se separar só por se separar, porque se você se separar e não ajustar a sua consciência, você vai construir outro relacionamento muito parecido com esse. Sabe aquela história que só mudou o nome e o endereço? Ou, né, que a gente tem o dedo podre? Por quê? Porque não é o dedo que é podre, são as informações que são as mesmas. Você está atraindo. Não tem como você atrair algo diferente se você não muda as suas informações. Então, se eu quero vivenciar relacionamentos diferentes dos que eu vivenciei até agora, eu preciso me curar.
Eu preciso me dar um tempo ali, me interiorizar, olhar para dentro de mim, para eu me curar disso tudo que eu estou falando para vocês, para que eu realmente tenha clareza se eu quero aqui permanecer, se eu preciso sair, se faz ou se não faz sentido. Então, eu sempre aviso. Na mentoria, tanto individual quanto em grupo, o relacionamento ele pode se intensificar muito ou ele pode se desfazer. Depende da base na qual ele é constituído. Se tiver amor, vai se intensificar. Principalmente quando o casal passa pela mentoria. Então, para dizer para vocês, né? Ou você vai entender que você precisa ali tomar uma, né, providência de realmente desfazer aquilo ali para que vocês, né, para que ambos ali sejam realmente felizes. Nós vamos entender em quais casos, muitas vezes, nós precisamos fazer, né? Eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês entenderem o quanto, independentemente do que acontece, gente, como eu disse para vocês, né? A gente tem a mania de pegar aquilo que se tornou comum e aceitar como normal. Então, o que que é normal? É nós termos relacionamentos saudáveis e duradouros. Era o relacionamento ser bom a vida toda. Sabe aquela história assim, relacionamento é tudo igual, é bom no começo, mas depois, né, é aquilo ali. Então, né, só muda ali mesmo o endereço, são tudo igual, vai esfriando com o tempo. Com o tempo a gente não quer mais saber de ter relação, né? Antes era todo dia, hoje é ali uma vez por mês, ou nem tem. Por que que é assim? Porque as pessoas não sabem se relacionar. E nós vamos chegar lá. Em o que que a gente, quais atitudes que a gente pode ter para termos relacionamentos saudáveis. Eu quero trazer bastante coisa aqui para vocês hoje. Mas antes eu quero que vocês, né, possam ver um pouquinho do que pode ser feito aqui. Através da terapia eu consegui realmente restabelecimento da minha saúde, mas muito mais que isso, foram várias outras coisas na minha vida que mudaram, e principalmente o meu relacionamento também, né, que esse ano eu já faço 30 anos de casada. Não posso falar que era um relacionamento ruim, mas tinha algumas coisas que não fazia que aquilo fosse tão pleno quanto eu me sinto hoje, porque através da terapia, né, de atendimentos com a Tatiana, a gente foi trabalhando várias questões e me trouxe um relacionamento mais pleno. Então, a gente vive hoje muito bem, uma relação de companheirismo, de amizade, de cumplicidade, uma relação muito saudável e que, assim, eu estou muito feliz mesmo e acredito que seja eterno, né? Pelo menos é o que a gente imagina e é o que eu tento cocriar com a minha cabeça, que seja uma coisa bonita e duradoura. E quando a gente começou na terapia, eu lembro que ela falou que várias coisas nos faziam estar presa a uma pessoa, a um relacionamento, e que o HQI traria clarezas para a nossa vida e que realmente aquele relacionamento que tivesse com base coisas que não fossem o amor que nos prendessem, e poderia, né, durante a terapia, o tratamento e a nossa prática, aquilo acabar. E eu fiquei meio, confesso que eu fiquei um pouco com medo, né? Porque o que seria que eu ia na minha frente, né? A partir dali, então, quais seriam as descobertas, os traumas e tudo para que isso pudesse ou melhorar, né? Ou acabar de vez. Mas foi muito importante, porque não adianta a gente também estar num relacionamento que a base não é o amor. Então, graças a Deus, né, fazendo a terapia, foram aparadas várias arestas e me trouxe essa plenitude, essa felicidade que eu vivo hoje. Então, eu sou muito grata à Tatiana,
a terapia que ela nos proporciona, por todos os benefícios. Eu falo que se fosse para eu ficar é, relatando quanto de bom de benefício a HQ trouxe em minha vida, em vários sentidos, eu gastaria aí uma palestra, uma aula. Ela poderia deixar aí o tempo para eu falar, porque de 2019, que quando eu conheci até hoje, eu tenho muita, muita coisa, muitas bênçãos que a terapia trouxe em minha vida. Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. É um despertar grande de consciência, é um ajuste de consciência, e nos traz uma vida plena em todos os sentidos. Saúde, né, o emocional, relacionamento, financeiro. Então, eu só tenho a agradecer a tudo isso. Então, a Rosângela, no caso dela, tanto ela quanto o esposo, né, na época fizeram a mentoria e eles com quase 30 anos de relacionamento, eles tiveram o relacionamento deles transformado. Como ela disse, não era ruim, né? Mas era aquela coisa que já estava ali no que a gente acha que é comum, né, para 30 anos de relacionamento, que é aquela coisa ali, né, mais fria, talvez, mais distante. O que a gente precisa entender? Que se a gente ajusta tudo, se a gente elimina até mesmo as nossas dores, né, das fraturas que aconteceram dentro do relacionamento, porque não existe o relacionamento que seja perfeito, que seja só o mar de rosas ali, né? Existem fraturas. Se a gente vai lá e cura aquelas feridas, eu consigo o quê? Intensificar aquele sentimento do amor. Eu consigo rever as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha observação sobre aquela outra pessoa, e aí tudo isso pode o quê? Melhorar. Então, gente, eu preciso começar a voltar. A Rosângela ela também se curou de uma doença autoimune, né, que ela tinha. Então, foi realmente, como ela disse, foram diversos benefícios. Toda a família dela participou depois da mentoria, ou de mentoria individual ou em grupo. Então, entenda, o que que a gente precisa primeiro curar? Esse relacionamento com os nossos pais. Assim como a honra ali, né, honrar pai e mãe, é uma das leis espirituais, é um mandamento, nós precisamos perdoar os nossos pais. Perdoar não é uma escolha. Perdoar é uma condição, é um mandamento. Nós entendemos que para que nós possamos ser perdoados, está lá, né, no meio do Pai Nosso. Então, para quem é cristão, que conhece a Bíblia, que conhece o Pai Nosso, está lá no meio da oração que você faz todos os dias, né? Perdoe os nossos pecados ou os nossos ofensores, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aquele que nos magoou, e dirá então dos nossos pais, quando isso se une ali à honra. Então, aos nossos pais, a gente deve o quê? Perdão e honra, independentemente do que ele fez com você. Ah, ele fugiu, ele sumiu, ele não me criou, meu pai abusou de mim. Não importa o que o pai e a mãe fizeram. Vocês entendem que a única coisa que a gente não escolhe é pai e mãe? Quem aí escolheu o pai e a mãe, gente? Ninguém, né? Ou seja, existe um propósito de Deus na sua vida ter vindo nessa família. Você precisa entender e aceitar isso, e aceitar que está tudo bem e honrar. Talvez você precisava passar por esse processo doloroso que você vivenciou na infância ou lá atrás, para você se transformar no ser que você é hoje, para você alcançar o que você alcançou hoje. Então, a Ele nós devemos honras e nós devemos também compaixão, gente. Por quê? Como eu disse, vocês estão aqui, olha só. Então, cada um de vocês aí na sala de vocês, no quarto, na casa de vocês, tranquilos e obtendo conhecimento. Se vocês abrirem qualquer lugar na internet aí, vocês acessam livros, vocês acessam outros cursos, outros conhecimentos para expandir a consciência de vocês. E os nossos pais? Que acessos que eles tinham a isso? Não. O que eles acessavam era a maneira com que eles foram criados. E aí é só um padrão de repetição de crenças, né? Criava daquela forma distante, muitas vezes sem uma demonstração de afeto, de amor, de carinho.
Eu, Tatiana, tenho a crença de que eles pensavam que se tivesse esse carinho, esse afeto, eles perderiam o respeito. Por isso que era uma criação mais distante ali, para se manter o respeito, porque para eles o que era mais importante era o quê? A dignidade, a honra, sabe aquela coisa assim, eu não quero que você goste de mim, não, eu quero só que você me respeite, seja por medo, mas me respeita. Vira, gente, era isso, eles valorizavam muito mais a honra e a dignidade e o nome e tudo isso do que o amor em si, não é verdade, gente? Então, nós precisamos olhar para eles com compaixão, de que nós temos a obrigação de irmos mais longe do que eles foram, de termos relacionamentos mais saudáveis, de chegarmos mais longe na nossa prosperidade, porque eles tiveram muito menos recurso do que a gente, muito menos possibilidades do que a gente de expansão de consciência. Ninguém se falava de emoções, de sentimentos, de pensamentos. Era aquela vida mecânica mesmo, ali de repetição, como se fosse bem ali próximo mesmo dos macacos, né? O que o meu pai aprendeu com meu avô, e assim ele foi repetindo de geração em geração. Entenda, gente, isso é tão forte. Nós vamos construindo a nossa vida inteira sobre a percepção daquilo que a gente aprende na nossa infância. O cérebro infantil, ele é totalmente aberto, igual uma esponjinha, assim, para captar tudo que está acontecendo ao redor. Vai sendo registrado na nossa consciência e aquilo ali passa a ser um direcionamento, uma percepção, uma verdade. Para eu dar um exemplo para vocês, né? Tem um caso que eu gosto de contar que é assim, ó. É, tinha uma mulher, né, da nossa idade, digamos assim, e aí ela fazia o peixe, e sempre que ela ia fazer o peixe, ela tirava o rabo e a cabeça do peixe. E aí um dia o marido dela disse para ela assim, mas por que que você tira o rabo? E a cabeça do peixe é tão gostoso, eu gosto do rabo, eu gosto da cabeça, deixa aí, por que que você faz o peixe assim? Aí ela virou e falou assim, ah, eu não sei, a minha mãe fazia assim e eu faço assim. E aí, de repente, foram investigar a história. E aí perguntaram para a mãe dela: "Ô, mãe, por que que a senhora tira a cabeça e o rabo do peixe? Por que que sempre foi feito assim?" Aí ela disse: "Uai, eu aprendi assim com a sua avó. A sua avó tirava a cabeça e o rabo do peixe." E aí foram perguntar para a avó. E sabe o que que a avó respondeu? "Minha filha, eu tirava porque minha forma não cabia. Por isso que eu cortava." Então, entenda como a gente vai repetindo padrões. Eu estou dando um exemplo para vocês de um comportamento. Agora, vocês imaginam como é a nossa percepção de mundo. É totalmente condicionada ao que a gente aprendeu lá atrás. O que a gente aprendeu pelos nossos pais, por pessoas que eram pessoas nas quais eram referenciais importantes para a gente. Então, é muito importante essa primeira infância, principalmente, com quem onde os nossos filhos frequentam, com quem eles convivem, porque eles estão modelando tudo. Eles estão modelando na pessoa que cuida, eles estão modelando na escola, né, nos professores, eles estão modelando nos amigos, eles estão modelando nos pais, eles estão modelando, a gente fala, né, absorvendo tudo aquilo ali para criar a personalidade deles, o perfil de comportamento. Então, nós precisamos olhar para tudo isso e limparmos, entendendo que eu não nasci assim e vou morrer assim. O comportamento que nós temos hoje nos nossos relacionamentos, eles podem ser modificados a partir do momento que eu decido, a partir do momento que eu falo assim, não, eu tenho autoridade sobre mim. Foi assim a vida inteira, foi assim que eu aprendi, mas eu não quero ser assim. Eu quero fazer diferente. Eu quero construir uma realidade diferente para mim, eu quero ser diferente. Então, a partir do momento que você decide, aí é o momento que você vai fazer o mergulho interno, que você vai olhar para tudo isso, de onde vem esse padrão? Por que que eu me comporto dessa forma? Por que que eu penso assim sobre os homens? Por que que eu penso assim sobre as mulheres? Porque o relacionamento que você vivencia hoje é sobre o que você pensa sobre você, é sobre o que você pensa sobre relacionamentos, é sobre o que você pensa sobre os homens ou sobre as mulheres, sobre quem você se relaciona. É tudo isso que é o seu relacionamento hoje. Foi você que construiu a partir daquilo que você enxerga sobre você,
sobre relacionamentos e sobre as pessoas. Você atrai, emaranha aquela energia que você está mandando através daquilo que está na sua consciência. Então, eu preciso perdoar os meus pais. E por que que o perdão é tão difícil, gente? Porque eu penso que se eu perdoar, eu estou liberando aquela pessoa do mal que ela fez. E aí, não só em relação aos nossos pais, mas em relação a todas as pessoas, porque a gente vai ver que começa com os nossos pais. Mas depois a gente vai precisar trabalhar os outros relacionamentos também. Então, se eu tive um relacionamento que foi ruim, se eu tive um relacionamento onde essa pessoa me traiu, onde, né, foi um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, e que teve alguma coisa ali, eu vou precisar ali me curar disso, entendendo que eu preciso perdoar também essas pessoas. E o perdão é eu entender que não foi o outro que fez nada contra mim, fui eu que permiti. Fui eu que permiti, lembra da autorresponsabilidade? Não foi o outro, fui eu. É assim, por que que eu permiti vivenciar essa situação por tanto tempo? Por que que eu não coloquei um limite desde o primeiro dia que ele foi grosseiro, que ele foi agressivo comigo? Por que que eu me permiti me relacionar com uma pessoa assim? Então, antes de reclamar da pessoa que você está hoje, inclusive, começa a se perguntar assim: e o que que eu tenho feito diante dessa situação? Se essa relação está tão ruim assim, por que que eu me permito estar nela? Por que que eu aceito estar nesse lugar? Então, é isso que você tem que se perguntar, é para você, não é para o outro, entende? Então, eu disse que o perdão é difícil porque a gente acha que a gente está liberando a outra pessoa do erro deles. E eu vou te falar, a gente não tem esse poder, né? O perdão ali é simplesmente para eu liberar de mim aquilo que eu estou guardando no meu coração. O peso que eu estou levando nas minhas costas. Porque não é outro que carrega a sua raiva, o seu ódio, o seu rancor, a sua amargura, a sua mágoa. É você. São os seus órgãos que estão carregando esses sentimentos, não é o outro. Não pense você que você vai destruir a vida do outro com isso que você sente, não. Tudo bem, pode até haver um emaranhamento ali diante daquilo que você está emanando, mas é muito mais prejudicial para você do que para o outro. Então, você precisa decidir fazer essa libertação. E como que fica mais fácil, gente? Eliminando os sentimentos negativos. Então, quando a gente faz o trabalho, eu disse para vocês, na última aula eu vou ensinar alguns comandos para vocês começarem a praticar. Mas quando eu vou ali naquela relação e que eu limpo tudo de negativo que aconteceu e que eu elimino, não é ressignificar o fato, é eliminar o sentimento. Então, a gente dá o comando para eliminar a raiva, para eliminar a culpa, para eliminar a mágoa, o rancor que eu tenho em relação àquelas pessoas, em relação aos meus pais, em cada fato, eu vou ali como se fosse limpando, tirando aquilo ali da minha consciência. Aí o perdão ele já acontece de forma automática. Por quê? Porque eu já não tenho mais aquele sentimento negativo em relação àquela outra pessoa. Então é muito mais fácil de perdoar quando eu limpo o meu coração. E vocês não têm noção da leveza que é, da ruptura que é para a vida de vocês em todas as áreas quando tem esse perdão, quando vocês conseguem aí, né, romper essa barreira. E os nossos pais são os primeiros que nós precisamos perdoar, né, e ter compaixão. E se eles ainda são vivos, nós precisamos, né, ali nos relacionarmos com eles, mostrando, doando para eles aquilo que nós gostaríamos de ter recebido. Então, a gente precisa fazer a nossa parte em qualquer relacionamento. Sabe qual que é a grande questão, gente? É que a gente quer mudar a lei da natureza. Qual que é a lei da natureza? Existe a semente, eu planto para depois colher. E o que que a gente quer fazer? A gente quer colher os frutos sem plantar nenhuma semente. É aquela coisa assim, ah, como que eu vou ser amorosa, carinhosa, como que eu vou fazer o meu papel ali, né?
de mulher e isso e aquilo que eu vou elogiar, que eu vou pensar positivo, se a outra pessoa é assim. E aí você fica esperando o movimento do outro mudar para que você mude o seu. Você fica esperando receber para depois você dar. E é o contrário. A gente precisa começar a plantar, a doar. Então, dentro de um relacionamento que você tá, antes de se separar, além de ajustar a sua consciência, de se curar de todas essas dores, você vai começar a ser aquela melhor semente, independentemente de como o outro te trata. Você vai ser a melhor. Você vai tentar de tudo. Você vai orar, você vai rezar por esse relacionamento, você vai fazer o seu papel de ser cuidadora, de ser amorosa, de ser gentil, de elogiar, de enaltecer, de falar dos pontos positivos, de fazer uma comida, de olhar, de incentivar, de estar junto, de fazer o que você precisa fazer. E aí você vai ver se essa outra pessoa vai se movimentar, né? Entendendo ali, lógico, que se eu estou num relacionamento ruim, eu preciso já pontuar para essa pessoa. Olha, do jeito que tá, né, não dá. Eu creio que você não está feliz e nem eu estou. Então a gente precisa melhorar isso daqui. Lembra que eu nessas lives da manhã eu falei para vocês sobre o diálogo. Uma das bases principais nos relacionamentos é o diálogo. O relacionamento que não tem diálogo não tem como ter transformação. E não tem como eu ter evolução naquilo ali. Porque são duas mentes diferentes. Não adianta eu ficar achando que o outro tem uma bola de cristal para ele saber quando eu estou feliz e quando eu estou triste, ou aquilo que eu gosto, que eu não gosto, que eu quero, que eu não quero, eu preciso comunicar isso. Então, eu preciso ter clareza, comunicar para outra pessoa, olha, o relacionamento para mim tá assim, assim, assim. Eu me sinto, né? Sem julgamento, sem cobrança, porque muitas vezes a nossa comunicação ela é também violenta. Eu começo como? Apontando para o outro. Porque você faz isso, você faz aquilo, você tem essa atitude, você não faz nada que eu peço, já cansei de falar. E aí, essa minha comunicação agressiva com a outra pessoa vai distanciando cada vez mais, ele não me ouve. Eu fiz uma live falando só sobre isso, só sobre comunicação, depois vocês vão lá e escutam. Então, eu aprendo a desenvolver uma comunicação onde para estabelecer que precisa de mudanças. E aí, ao invés de eu ficar esperando mudanças da outra pessoa, eu vou fazer em mim. Eu vou fazer o meu melhor. Porque eu falo uma coisa para vocês: se vocês fizerem o melhor de vocês, e não haver mudanças, e você vê que você não quer mais ficar naquela relação, você não vai chegar no final e falar assim, nossa, por que que eu aguentei tudo isso? Não, você vai chegar e vai falar assim, tá tudo bem. Eu fiz a minha parte. Tudo que estava ao meu alcance foi feito. Mas eu não quero mais ficar porque eu sei que eu sou merecedora de algo melhor. Eu sou merecedora de um relacionamento saudável, de um relacionamento feliz. Eu sou merecedora de ser amada, de ser honrada, de ser respeitada. Então eu vou ali tá com a minha consciência tranquila, porque não tem nada pior do que você separar e falar depois lá na frente, eu podia ter orado, se eu tivesse mudado, talvez a minha atitude teria sido diferente. E aí você fica com aquele culpa, com aquele remorso de ter se separado e de não ter tentado. Então, eu falo, relacionamento a gente precisa, sim, principalmente se for um casamento, tentar de todas as formas ali para que haja mudança. Então, precisa ter Deus na relação, precisa ter comunicação na relação, para eu poder ir estreitando aquilo ali, para que o outro entenda aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu quero, que eu não quero, que me machuca, que não me machuca, o que que eu espero, alinhar as expectativas. Muitas vezes as pessoas se casam sem mesmo alinhar expectativas, sem perguntar para o outro, sem observar ali se ambos enxergam sobre a mesma direção. Porque aquela história de que os opostos se atraem, gente, e que é assim mesmo, eu vou falar para vocês. Pode até ser que a gente tenha perfis de comportamento ali totalmente diferentes, né? Uma pessoa ela tem um jeito de ser, a outra pessoa tem um outro jeito de ser. Pode ser o oposto em relação a isso e eles se complementarem? Pode. Mas a partir do momento que decide a fazer uma união, ambos têm que ter o mesmo propósito, olhar sobre a mesma visão. Por quê? Porque o amor, ele é uma decisão.
Eu preciso decidir estar com essa pessoa. Porque nós temos que entender, gente, que não vai ter desejo o tempo inteiro, não vai ter carinho o tempo inteiro, não vai ter. As nossas emoções, elas são passageiras. Num dia eu acordo amando, no outro dia eu não estou aguentando nem olhar para aquela pessoa. E eu tenho que aprender, então, o quê? A não ser ali impulsiva. Eu tenho que entender que emoções são passageiras, mas que decisões são definitivas. Então, eu tenho que aprender a não tomar decisões quando a minha emoção estiver mexida. No momento que eu estou ali chateada, em que eu estou com as minhas emoções alteradas, eu preciso aprender o quê? A silenciar, a me interiorizar, a me compreender, para depois, em outro momento, eu dialogar, para ajustar aquilo ali. Porque não é todo dia que a gente está tendo a admiração, o desejo, aquilo ali às vezes oscila por coisas que acontecem, justamente por causa da nossa percepção. Então, para que seja, né, bom, duradouro, eu preciso aprender a controlar a minha impulsividade. Só que, lembrando, a minha percepção, ela está corrompida, por isso que eu vivenciei lá atrás. Vou dar um exemplo para vocês. É, vamos supor que você vivenciou um relacionamento lá atrás, onde essa pessoa te desvalorizava muito. E hoje você está num relacionamento e você entrou nesse relacionamento e você disse assim: eu, né, agora vou me posicionar diferente, eu não admito mais alguém que não me valorize, que não me respeite, não, não, não. E aí, tudo, qualquer coisinha assim que aquela pessoa faz, muitas vezes sem nem saber que ela está fazendo e que está te ofendendo, você já tem qual percepção? De que ele está te desrespeitando, de que ele está te desvalorizando. Por quê? Porque dentro de você tem essa informação de desvalorização. A rejeição, gente, ela é uma das feridas que mais atrapalha a nossa vida em todos os sentidos. Tem uma live também, né? Tem muito conteúdo gratuito para vocês e está lá no meu Instagram. Mas eu falo, né, aprofundo mais um pouco sobre tudo isso também na mentoria. A rejeição, quando que nasce, né? De onde vem a rejeição? Desde lá da minha concepção. Lembra que eu falei para vocês ontem que as nossas informações, elas começam desde a concepção, né? Então, ali o óvulo e o espermatozoide já vem cheio de informações, então, às vezes, você já veio com uma carga de rejeição, ou, ainda que não tenha vindo com uma carga de rejeição, você recebeu muita rejeição durante a sua gestação. Então, vou mostrar para vocês o raciocínio de como que é que a gente vai construindo a nossa percepção. Eu recebi muita rejeição durante a minha gestação, e não precisa ser necessariamente porque a minha mãe me rejeitava. Pode ser que a minha mãe se sentia rejeitada em relação ao meu pai, ou alguma situação que ela vivenciava, ou seja, a minha mãe tinha um sentimento de rejeição e eu automaticamente aquilo ali passou a fazer parte do meu DNA, tá? E aí, eu já tenho aquela informação de rejeição na minha consciência. O que que vai acontecer? Vamos supor que eu tenho essa informação e que o meu outro irmão, a minha mãe teve uma gestação totalmente diferente, era outro período, era outra, né, situação, ela teve uma gestação mais tranquila. Então, meu irmão, ele não tem essa informação de rejeição, tá? E aí, lá pelos 5 anos, mais ou menos, acontece uma cena onde está eu e meu irmão, e a minha mãe, né, tá ali, às vezes, a fazer as coisas de casa, trabalhando muito, e eu tô ali tentando chamar a atenção da minha mãe, né? Eu, mãe, vem aqui, faz isso, faz aquilo, e minha mãe, não, eu não posso. Eu não posso brincar com você agora, eu não posso dar atenção agora, eu estou ocupada. O que que a mãe disse? Somente que estava ocupada. Mas qual que é a percepção dessa pessoa que já tem rejeição? Né? Qual que é a minha percepção que já tenho rejeição? Eu olho para aquela atitude da minha mãe e falo assim: minha mãe não me ama. A minha mãe não gosta de mim. Eu não sou importante para minha mãe. Qual que é a percepção de um irmão que foi gerado da mesma mãe, do mesmo pai, porém que tem informações diferentes? Como que ele vai olhar? Ele olha para a mãe e fala assim: nossa, coitada da minha mãe. Ela trabalha tanto, eu quero ajudar ela. Eu quero crescer, eu quero trabalhar para eu ajudar minha mãe. Então, ele tem uma visão ali de compaixão, de querer ajudar, ou de querer de cuidar, ou de, né,
de dó, de pena. Enquanto a pessoa tem informação de rejeição, de raiva, de tudo, o outro tem uma percepção totalmente diferente. E assim vai sendo moldada a nossa realidade. Então, eu te pergunto, será que aquilo que essa pessoa que se você se relaciona realmente tem uma atitude na qual ela faz com você o que você acha que ela faz, ou é a sua percepção que está suja, que está corrompida? É a sua lente que precisa ser trocada. Porque muitas vezes é isso que acontece. Eu estou inconsciente daquilo ali e a minha interpretação está distorcida daquele fato. Aquela outra pessoa teve uma atitude, então, por exemplo, o meu marido ele não me ajuda em casa. Ele não, né, não me ajuda a fazer nada dentro de casa, ele não lava as louças, ele não faz o, né, ali. Qual que é a minha interpretação? Ele não reconhece os meus esforços, ele não me valoriza, ele não me ama. Essa é a interpretação que eu dou. Onde, na verdade, o meu marido ele me ama. Ele reconhece, ele só quer descansar. Ou ele só acha que ele não tem, né, que participar ali, não foi uma coisa que foi conversada, mas ele não está tendo nenhuma dessas informações que você tem. E aí, então, eu preciso o quê? Esclarecer. Muitas vezes, as nossas faltas é disso, é da falta que a gente mesmo não se permite. Então, muitas vezes, né, as brigas nos relacionamentos acontecem por causa disso, por algo que a gente espera do outro e a gente não comunica, a gente fica esperando com que o outro faça, ou por muitas vezes a gente se cobrar tanto e querer que o outro faça também. Então, no caso das mulheres, né? Chega em casa, tá do trabalho, os dois foram para o trabalho, eu chego em casa e eu vou ali, fico igual, né? Ali uma metralhadora fazendo, trabalhando, fazendo. Por quê? Porque eu aprendi desde a infância que para eu ter valor e para eu ser amada e respeitada e valorizada, eu tenho que estar fazendo. E aí eu não me permito descansar e deitar lá com ele para ver uma televisão, um filme. Mas aí eu fico achando que ele que está errado de estar lá deitado descansando, porque eu não me permito descansar. Então, por que que você não vai lá e se permite descansar com ele? Deixar um pouco aquilo ali para depois, ou chamar ele para estar ali com você, estar você no momento com ele, chamar ele para estar ali no outro momento com você. Doe mais, traga ele para o seu lado, fazendo mais. Você, como eu disse, né? Por que que a gente aprende desde a infância essa questão do que a gente tem que fazer para sermos amadas e reconhecidas, porque muitas vezes assim foi. Quando eu fazia algo pela minha mãe ou pelo meu pai e que eles ficavam contentes com aquilo, eu entendia que eu era amada por aquilo que eu fazia. Então, muitas vezes nós temos uma distorção de valor. A gente acha que o nosso valor está naquilo que a gente faz. Só que o nosso verdadeiro valor, ele está naquilo que a gente é. Ele não está naquilo que a gente faz. Então, por isso que você precisa aprender a se priorizar e a resgatar esse alto valor, esse alto amor, né? De perder o medo de dizer não, de perder o medo de se posicionar, de manifestar o que faz bem e o que faz mal para você, né? De cuidar de você, de se priorizar. Por quê? Por que que muitas vezes a gente, quando eu tô falando, né, que a gente precisa doar, oferecer? Só que realmente aquela pessoa que ela não tem, ela não vai conseguir oferecer, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, muitas vezes é aquela frase, a mulher mal amada, né? Se a gente não está se sentindo nutrida, cuidada, valorizada, a gente não tem para dar, mas o que vocês precisam entender é que não é o outro que é responsável por te dar isso. Não é o outro que tem que te valorizar. Não é o outro que tem que te reconhecer. É você. É você que tem que fazer isso por você. É você que tem que priorizar o tempo para falar assim: olha, nesse momento eu não vou fazer isso porque eu vou cuidar de mim. É o meu momento de descansar, é o meu momento de sair para ir no salão, é o meu momento de fazer o meu exercício. Então, muitas vezes, né, a mulher não tem tempo. O homem vai lá, faz o exercício, cuida dele, e a mulher não faz porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar da casa. Peraí, você estabeleceu o tempo? Você disse quando é que seria? E você, né, fez ali acontecer, você solicitou ajuda,
Você se permite ser ajudada? Porque tudo começa da gente. Então, comece a se auto-observar como você tem feito na sua vida, tá? Quais são os padrões que você tem carregado. E aí, como eu disse, né, voltar lá e limpar tudo desde a minha infância, entendendo também que aquilo que eu vou construir nos meus relacionamentos é aquilo que eu enxergo. De acordo com aquilo que eu vivenciei nos meus primeiros relacionamentos, eu crio uma percepção do que é um relacionamento, né? Se relacionamentos são saudáveis, se relacionamentos todo homem trai, nós temos diversas crenças negativas em relação aos relacionamentos amorosos. Muitas vezes eu começo a enxergar ali que relacionamento é tudo igual, que é tudo ruim, que todo mundo trai, que não existe relacionamento com fidelidade, né? Que muitas vezes, né, aquele relacionamento ali, ele vai ser tóxico, vai ser ruim, mas por quê? Pela percepção que eu tenho. Aí, sabe o que eu faço? Eu vou aceitando o pelo menos. Eu vou me igualando ali ao que se tornou comum e vou aceitando um pelo menos dentro da minha casa. Ah, pelo menos a pessoa com que eu estou, ela não me agride. Ela bebe, ela isso, ela aquilo, mas ela bebe e ela não me agride. Mas muitas vezes ela bebe e não me agride, mas ela não é companheira, ela não é aquela pessoa que eu gostaria de ter, ela... Ou simplesmente, pelo menos ele não tem vícios em jogos. Pelo menos ele não me trai. Para! A gente não foi feito para viver do pelo menos. Nós somos, precisamos reconstruir a nossa verdadeira identidade para entendermos que nós somos filhos e filhas de Deus. E para entendermos que, sendo assim, nós merecemos a abundância. E a abundância também nos nossos relacionamentos. Vivermos os relacionamentos com plenitude, com amor, com, né, ali saudáveis, que exista companheirismo, que exista paz, que seja leve. A gente tem que entender, gente, que a vida, ela é tão maravilhosa, ela é tão boa, e a gente escolhe construir coisas negativas na nossa vida. Vivenciar relacionamentos que são pesados, né? Ficar naquela relação ali que é ruim. Por quê? Por carência, por dependência, por medo. Tudo isso precisa ser trabalhado. O medo de romper aquele relacionamento e não encontrar outra pessoa, o medo da solidão, o medo do julgamento das pessoas, mas o que as pessoas vão falar de mim se eu der esse passo? Se eu falar, ninguém vive a sua realidade, não. Quem vive o seu dia a dia é você. Quem tem que tomar as suas decisões são você. Você já é adulto. Você não precisa da aprovação das pessoas, não. Na Bíblia está escrito, né? Você vive para a aprovação de quem? Do mundo ou de Deus? Nós temos que simplesmente alinhar o nosso coração ao coração de Deus, colocar ele na nossa vida ali, para mostrar para ele aquilo que a gente está passando, pedir o auxílio daquilo que a gente está passando, para ele ajudar a nos dar essa clareza, a buscarmos recursos ali, né? A expansão de consciência, a terapia, algo para eu expandir ali, para eu ter uma observação clara da posição que eu tenho que tomar. E aí, muitas vezes, né, vem também a crença de que o que Deus uniu, o homem não separa. E aí eu pergunto para vocês, foi Deus que uniu? Ou foi você que uniu? Foi feita a vontade de Deus ou a sua vontade? Porque a vontade de Deus, ela é feita quando eu estou ali desde o início com Ele, na intimidade, né? É onde ali eu já começo aquela vida orando por um relacionamento, né? É onde eu já estou curada dos meus relacionamentos, né? Ou seja, não é só Deus que permite ou que não permite, eu tenho as minhas informações. Então, eu vou ali, né, pedindo direcionamento para Deus, se é essa pessoa, se não é essa pessoa. Se eu mostro realmente para Deus que eu estou disposta a fazer a escolha dele, não a minha, na minha vida, né? Ou seja, me mostre, eu quero ver e eu vou obedecer.
Se eu tiver sinais de que não é essa pessoa, eu vou sair desse relacionamento, mas não. Na maioria das vezes, nós vamos criando, tendo certeza que foi Deus. Algumas vezes a gente tem certeza que foi Deus e Deus não tem nada a ver com aquilo. Então, ele simplesmente nos deu o livre-arbítrio de fazermos as nossas escolhas. A gente fez totalmente inconsciente. E aí ele deixa. Por quê? Porque ele nos deixa livres para fazermos as nossas escolhas, só que aí vai dar errado. Então, eu preciso entender, eu acho que Deus é um Deus de amor. Eu, dentro da minha crença, né? Eu acho que Deus é um Deus de amor. Ele não é um Deus que ele quer o nosso sofrimento, que ele quer que nós ficamos aqui, né, pagando por algo, ou que eu tenho que passar por alguma coisa ali. Não, ele já veio. Jesus sofreu tudo o que ele sofreu para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser salvos, para que a gente tivesse vida e vida em abundância, para que a gente vivesse com paz e prosperidade em todas as áreas. Então, ele já levou esse peso. Então, por isso que eu tenho que quebrantar meu coração ali para ele, ativar a minha verdadeira identidade, a minha verdadeira essência, para eu poder enxergar com clareza quais passos que eu tenho que tomar na minha vida, tá? E então, gente, tendo essa clareza, vocês precisam, a gente vai falar muito na última aula sobre decisão, né, do poder de decisão que nós temos. E é mais a primeira coisa que eu digo para vocês hoje é, de novo, reforçando essa autorresponsabilidade, de começar com vocês, de começar com as suas atitudes. Então, querem construir. Eu estou falando muito, né, do relacionamento que já existe. Mas eu nem vou passar outro vídeo aqui, não, depois eu mostro para vocês. Tem relacionamentos que são construídos também. Eu tive duas, uma da mentoria retrasada e um da última mentoria, que foram duas mulheres que se casaram. Uma, a primeira delas, que eu tenho depoimento em vídeo aqui, ela não conhecia, né? Foi depois que ela trabalhou todas as crenças que ela tinha, né? Ela era muito cristã, então ela não tinha relação antes de ter ali, né? Um relacionamento, né, e ela não tinha ainda, tinha muito medo de, né, não conseguir encontrar uma pessoa, de não conseguir construir uma família nas condições em que, na consciência que ela tinha. E ela depois, ela conseguiu. Ela se casou, depois eu vou colocar lá no grupo para vocês o depoimento. Ela se casou, conheceu uma pessoa e se casou. E tive uma, né, na última turma, que ela e o marido fizeram a mentoria, e aí já era um relacionamento de muitos anos, mas eles não conseguiam dar o próximo passo. Por quê? Para a gente tomar, né, tomar um novo passo ali, eu preciso ajustar a minha consciência, tirar os meus medos, tirar aqueles pequenos conflitos que existem, tirar aquilo que foi, às vezes, quebrado, machucado durante o namoro ali, né, para que eu possa ter realmente uma visão de um propósito juntos. E aí, depois disso, né, em um ano ali, eles conseguiram, né, se casaram, ela já está grávida. Então, assim, nós precisamos entender que Deus, ele quer cumprir o propósito dele na nossa vida. Só que nós precisamos estar abertos, prontos e preparados para isso, direcionados por ele, para que a gente possa vivenciar uma vida feliz. Então, gente, entenda, ninguém é responsável pela sua felicidade. Ninguém é responsável por aquilo que você quer vivenciar, somente você. Se não está ruim, é você que tem que ser a primeira pessoa a dar o passo para mudar aquilo ali. Como eu disse, primeiro mudando, sendo o seu melhor. Depois, né, mudando para se posicionar para sair. A gente precisa aceitar os ciclos. E muitas vezes, a gente acha que aquele fim de ciclo é o nosso fim, mas não. Muitas vezes é Deus nos tirando, Ele ouve aquilo que a gente não ouve, Ele vê aquilo que a gente não vê. Então, muitas vezes é Ele deixando com que a gente saia daquele lugar, porque Ele tem algo maior para a gente, porque Ele tem algo melhor para a gente. Então, até num fim de um ciclo, seja o rompimento aqui, né, por uma morte ou por uma separação, os fins dos ciclos, o que vai nos trazer dor ou sofrimento é a nossa o quê? Percepção. É a forma com que eu enxergo. Se eu observo, né, eu ali me separei, e se eu observo que essa pessoa, que eu não sou interessante, né, que essa pessoa me abandonou, que essa pessoa me rejeitou,
né, que eu não vou encontrar mais ninguém, que eu vou ficar sozinha. Se eu crio essa percepção, o que que eu estou fazendo? Eu estou criando em mim o meu sofrimento, por causa da minha autodesvalorização, por causa da minha autorrejeição. Eu começo ali a me autorrejeitar, a me autodesvalorizar, a minha autoestima está lá embaixo. Então, eu preciso entender que se eu construir isso, eu vou entender, não, né? Ou eu terminei, ou a pessoa que eu gosto, né, que eu gostaria de me relacionar, não quer se relacionar comigo. Eu tenho que entender que tá tudo bem. Eu sei do meu valor, eu sei de quem eu sei quem eu sou, né, filha de Deus. Então, sei do meu merecimento, eu sei do que eu mereço. Então, eu sei dos meus valores, das minhas qualidades, eu sei do meu merecimento, daquilo que eu posso ter e daquilo que, né, ali que Deus já preparou algo bom para mim. Então, se essa pessoa não escolheu, é porque não é ela. Eu tenho essa percepção, não é ela. Ou então, simplesmente eu olho e digo assim, né? Tá tudo bem. Eu tenho características positivas, mas que não é as características positivas que essa pessoa busca. Entende como cada um tem o direito de avaliar aquilo que você tem ou que você não tem, assim como nós temos. Às vezes, para mim, é um homem maravilhoso, já para minha amiga não tem nada a ver, ela jamais se relacionaria com ele. É assim. Mas não é porque ela não enxerga ele, valores nele, que ele não tenha valores. Então, entenda, não é porque uma pessoa não observou valores, né, ou beleza, ou qualidade, ou características que você tem, que você não tenha. Lembra que o que o outro enxerga é sobre ele, não é sobre você. Por que que você está se autodesvalorizando? Por que que você está colocando nesse lugar de se desmerecer dessa forma? Não. Entenda que você é merecedora, que você é valorosa, que você é amada. Aprenda a se dar isso. Construa o seu amor próprio. Antes de sair buscando aí a metade da laranja, buscando o outro te fazer feliz, construa você a sua felicidade. Em estar sozinha, em gostar de arrumar a mesa só para você, em gostar de passear sozinha. A hora que você estiver se amando, que você falar assim, ó, nossa, eu gostaria de relacionar comigo, porque eu sou, né, uma pessoa muito boa de se relacionar. Aí você vai atrair a pessoa certa, aquela pessoa que vai te dar o valor que você se dá. Porque se o outro não está te respeitando, se o outro não está te valorizando, se o outro não está reconhecendo quem você é porque você não faz isso por você. É porque você não sabe impor limites, é porque você não sabe dizer não, é porque você não sabe se posicionar dentro daquilo que você merece, tá bem? Então, entenda que é tudo sobre nós, quando nós estamos vivenciando, e que o que o outro enxerga sobre mim é sobre ele, não é sobre mim. E aí eu vou entendendo e construindo esse amor próprio. Então, para que haja um relacionamento saudável, não são duas metades de laranja, não, gente. Isso é lenda. São duas laranjas inteiras, tá? Eu uno uma pessoa que é saudável aqui com uma pessoa que é saudável daqui, e isso se soma dentro de uma mesma visão, dentro de uma mesma missão, por isso que é a submissão, ambos sobre a mesma missão, sobre o mesmo propósito, sobre a mesma direção. Então, a gente precisa alinhar expectativas, visão de mundo, propósito, o que que você quer construir, onde você quer chegar, porque senão não vai dar certo. Você vai entrar dentro de um barco onde só você rema. Você vai estar em um local onde você está remando para um lado, a pessoa para o outro, não vai dar certo. Aí vai afastar mesmo. E aí, muitas vezes, você vai ficar naquele relacionamento ali, né? Muitas vezes, como eu disse, por dependência, por aparência, por medo, e aí vivenciando, mostrando, gente, eu falo, né? O ideal é que ficássemos casadas. Sim, eu já divorciei, é horrível, né? É muito ruim você passar pela situação. Foram muitos anos para eu conseguir me separar, né? Muitos anos de terapia. Eu falo que hoje eu agradeço, porque se eu sei tudo que eu sei, você vê como tudo tem um lado positivo, né? Se eu sei tudo que eu sei, foi em virtude de tudo que eu estudei, tentando me compreender, tentando compreender o meu relacionamento. Então, se eu tenho autoridade,
para falar hoje para vocês é porque eu passei pela dor, eu passei pelo processo, eu passei pelo sofrimento de estar vivenciando um relacionamento conturbado, né? Então, ali, o que que eu fiz? Eu fiz exatamente isso que eu estou ensinando para vocês. Eu fui em busca de conhecimento, em busca de aprofundar, fiz diversos cursos, diversos, né? Fiz o processo de terapia. No final, quando eu falei, olha, ou muda ou eu vou sair desse lugar, nós fizemos terapia de casal juntos até entendermos que realmente não daria certo, era uma visão de mundo totalmente diferente, era uma personalidade totalmente diferente. E aí, se a gente fica junto ali, por mais que a gente tenha consciência e queira proteger os nossos filhos, gente, não precisa você brigar na frente do seu filho para que o seu filho observe as coisas. A minha filha, a Sara, eu fiz um post para ela anteontem, que foi aniversário dela. Era incrível, assim, o quanto, desde que ela tinha 2 anos de idade, ela conseguia captar tudo o que estava acontecendo dentro de casa. Às vezes, se eu estava na cozinha com o pai dela e acontecia alguma coisa ali na cozinha, eu estava ali conversando com ele, a gente não estava falando alto, não estava gritando, não estava fazendo nada disso. Ela não estava presenciando nada. Ela entrava no ambiente, ela olhava assim, ela já sabia. Já teve vezes dela pegar a mãozinha e ir lá e falar assim, papai, pede desculpa para mamãe. Porque ela conseguia ver, né? Não com 2, mas já ali com 3, 4, ela já fazia isso. Porque ela via que eu estava triste. Então, as crianças, elas percebem o que está acontecendo. E não precisa nem ela estar no mesmo ambiente, não. Eu vou mais longe. Eu dei formação lá no Nacional. Então, as professoras, as diretoras, elas já me conheciam. E elas já sabiam disso que eu estou explicando para vocês. Porque, como eu disse, isso é conteúdo de mentoria, eu dou na mentoria. Então, elas já sabiam. Então, às vezes, se acontecia algum desentendimento entre eu e ele, eu chegava na escola, meu filho tinha ido para a diretoria. Ele tinha aprontado, ele tinha brigado na escola, ele estava agitado. E aí ela virava para mim e falava assim: tá tudo bem? Ela já dava uma olhada assim para mim: tá tudo bem? Porque ela sabia que às vezes meu filho estava manifestando ali uma raiva, porque ele estava no período inconsciente ainda. Lembra que eu falei para vocês sobre as doenças, que os nossos filhos manifestam as doenças, os nossos filhos também manifestam as nossas emoções. Então, às vezes, o seu filho está irritado, está rebelde, está nervoso, e ele não sabe nem por quê, coitado. Aquela emoção não é dele, ela é nossa. É a nossa infelicidade que está passando para ele. Ele está só ali, ó, colocando para fora aquilo que a gente não põe, aquilo que a gente está guardando. Então, isso é muito sério. E aí eu te pergunto, é assim que você. Eu falo que Deus foi tão maravilhoso comigo, porque teve um momento que eu separei e que eu voltei para o meu casamento, onde eu dizia assim: eu vou ficar casada até a minha filha mais nova completar pelo menos 15 anos, porque eu já sabia que eu não ia envelhecer com ele. Então, não era uma pessoa que ia dar certo para o meu envelhecimento, mas eu decidi ficar pela família. Aí, sabe o que que foi que aconteceu? Eu comecei a atrair, tudo a gente atrai, até mesmo os pacientes. Eu comecei a atrair várias questões de relacionamentos, onde vinha a esposa, depois vinha o marido e vinha os filhos, porque eu atendo, né, toda a família. E aí, quando chegavam os filhos diziam, eram filhos que tinham tentado suicídio ou que tinham depressão, e eles viravam para mim e diziam assim: "Eu não sei por que que meus pais estão juntos". O outro disse assim: "O ano que eu tive paz foi o ano que eles ficaram separados. O resto a gente não tem paz. É uma vida ruim, minha mãe vive triste, meu pai vive estressado. Será que é realmente esse modelo de relacionamento que eu quero passar para os meus filhos? Porque eles estão modelando. É essa percepção de relacionamento que eles vão ter. Se você é infeliz no seu relacionamento e se você não se permite se separar, muito provavelmente os seus filhos também vão passar por isso. Eu tive que fazer essa autocura. Quando eu entendi que muito também da minha mãe, apesar de eu ser apaixonada no meu pai, o relacionamento deles talvez não era tão bom para ela. E aí eu entendi que eu não me permitia separar, perguntei para ela, falei: "Mãe, você ficou casada por causa dos filhos, não foi?" E aí ela disse só assim: "Ai, não me arrependo não. Viraram tudo gente." Falei: "Entendi."
Aí eu fiz um processo que a gente faz, que eu ensino para vocês também durante a mentoria, que é de quê? De tirar o emaranhamento com aquilo ali sem desonrar, sem julgar. É olhar e fazer um exercício sistêmico para falar assim, pai e mãe, eu estou aqui, eu respeito a escolha de vocês dois, mas eu posso construir a minha realidade diferente daquela que vocês tiveram sem desonrar. Tem exercício sistêmico para isso. Então, a gente precisa ter muita consciência quanto a isso, que o melhor para os filhos é o quê? No final das contas, que pai e mãe tenham relacionamentos saudáveis, independentemente de estarem juntos ou separados, que relacionamentos sejam aí com respeitosos, que tenha ali respeito, que tenha, né, o amor ele pode existir separado. Eu posso só entender que eu não consigo, que não dá para ficar junto com aquela pessoa. Entende? E, gente, eu não estou estimulando a separação, não, jamais. Para quem entrou agora, teve gente que entrou agora, eu estou dizendo, a gente tem que tentar de todas as formas, principalmente colocando Deus dentro da nossa casa, né? Estando ali em oração para que Deus, né, transforme, porque muitas coisas a gente não consegue, como eu disse, transformar o outro, mas Deus, ele pode agir ali, se for a vontade dele, que aquele relacionamento se fortaleça, tá? Então, a gente precisa buscar aí, primeiro trabalhar todas essas nossas informações, tentar de todas as formas, mas se não, a gente precisa aprender a dar os nossos próprios passos. Por quê? Por que que eu falo que eu acho que Deus não quer que a gente fique infeliz? Porque não vai adiantar você ficar. O que que acontece, gente? Aqui, muitas vezes, né, nos atendimentos, a pessoa ela se anula, então a mulher ou o homem, né, ele se anula em virtude daquele relacionamento, principalmente as mulheres fazem isso, né? Nós, mães, nós nos anulamos muito mais pelos nossos filhos do que os homens. E aí a gente se anula para estar naquele relacionamento, ou para estar naquele trabalho, para fazer aquela escolha em virtude dos nossos filhos. E aí o que acontece? A gente somatiza uma doença, como nós vimos ontem. E aí você somatiza uma doença terminal, e aí você somatiza uma doença autoimune, e aí você entende que você não tem você para cuidar dos seus filhos. Do que adiantou? Você, né? Porque, como eu disse, ninguém dá aquilo que não tem. Então, não adianta que você não vai conseguir ser uma mãe amorosa, uma mãe carinhosa. Então, por que que você está sempre irritada, sempre frustrada, como eu disse, com aquele rótulo da mulher mal amada, porque você não tem aquilo ali, então você não consegue dar. Você vai ser aquela mãe que não tem paciência com o filho, você vai ser aquela mãe que se irrita com tudo, aquela pessoa que está sempre estressada, cansada, sobrecarregada, por quê? Porque está faltando amor. Só que está faltando é amor próprio. É a primeira coisa que precisa ser construída. É o amor próprio, não é o amor no casal, no relacionamento. Eu preciso construir o meu amor próprio né, conectar com a minha verdadeira essência. Então, de verdade, eu desejo para vocês que vocês possam se abrir, decidir perdoar. Pode tudo bem virar para mim e falar assim, Tatiana, eu olho para essa relação hoje, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar o meu pai e a minha mãe. Eu não consigo perdoar essa pessoa com o que ela fez comigo. Foi muito negativo, mas eu quero. Hoje, diante do que eu sinto, eu não consigo tirar isso dentro de mim, mas eu quero. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é desejar, é querer. E aí você vai orar, e aí você vai buscar terapia para você se autocurar. E aí você vai buscar transformar, entender as suas dores. E criar a sua autorresponsabilidade. Gente, a autorresponsabilidade, ela é libertadora. Quando eu passo a entender assim, não, peraí, fui eu que atraí essa pessoa. Ao invés de eu perguntar por que que essa pessoa faz isso comigo, comece a se perguntar quais informações tem na minha consciência que me fizeram atrair esse relacionamento. Porque você atraiu exatamente por aquilo que você buscava. Pelas suas dores, eu vou te dar um exemplo. Se você teve, como eu disse, né, teve um pai alcoólatra, você vai construir um pai alcoólatra, o marido alcoólatra. Se você tinha o pai ausente, muitas vezes você vai construir um relacionamento onde aquela pessoa que você se relaciona seja ausente, para repetir a sua dor. Porque aquilo é uma crença inconsciente sua, de que você foi abandonada. Ou as suas atitudes vai ser voltadas por isso. Faltou o masculino na sua vida, você busca um pai, você não busca um parceiro. E aí,
nada que esse homem faça vai suprir a sua dor, vai suprir a sua necessidade, porque ela é lá da criança que está aí viva de você, dentro de você. Então, dentro da mentoria, a gente também faz uma autocura dessa criança. Nós precisamos olhar para aquela criança que existe dentro de nós, que ela não morreu, ela está aqui viva, ainda desnutrida ali de tudo aquilo que ela precisava ter recebido, de amor, de atenção, de afeto, de acolhimento. E aí a gente fica buscando isso nos relacionamentos na vida adulta. Eu fico buscando uma pessoa que me proteja, que me sustente, que me valorize, que me reconheça. Só que aí nada que essa pessoa faz supre isso. Por quê? Na verdade, o que eu ainda busco é a valorização, é o reconhecimento, é o cuidado, é o amor do meu pai. E aí nós temos a sensação de que naquele relacionamento que eu não tenho isso. E aí eu não me sinto feliz em relacionamento nenhum, porque eu não curei essa minha dor. Entende? Então, gente, é tudo. Tá fazendo sentido? Conversem comigo aí no chat. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Sim ou não? Creio que sim, né? Tá todo mundo aí. Ó, teve uma pessoa que entrou e saiu, mas tá todo mundo aí. É incrível o quanto a pessoa, depois que ela entende, existe, eu fico vendo aqui, ó, as carinhas que estão se repetindo são pessoas que têm o quê? Compromisso com a sua mudança. Por quê? Decidiu estar aqui no horário que tinha que estar. Só porque descobriram que tem a gravação, olha quantas pessoas deixou de assistir a aula de ontem para hoje. Alguns, um percentual muito pequeno, realmente já não faz sentido, e está tudo bem. Não significa que aquilo que eu passo não tem valor. Lembra que eu não trago isso para mim. Significa só que não fez sentido para ele e está tudo bem. Mas é a minoria. O restante vai assistir gravado. Por quê? Porque ainda não entendeu, ainda não fez o compromisso consigo mesmo, de falar assim, não, amanhã naquele horário eu vou olhar para mim. Então já começa a avaliar desde agora o perfil de personalidade e do quanto vocês estão comprometidos com a mudança de vocês. Porque a gente precisa assumir os compromissos conosco. E o compromisso, como eu disse, desde a hora que eu acordo, eu tenho que ter aqueles compromissos que são comigo. Ou alguns realmente, né, não podiam hoje e tá tudo bem. E por que que eu sei? Porque eu vejo quem acessa a aula gravada, né? Não quem acessa, mas quantas pessoas assistem, né? E 80 pessoas acessaram até a hora que eu olhei hoje, na hora do almoço, mais ou menos, tinham acessado a aula de ontem. Então, ou seja, mais do que as pessoas que estavam ao vivo. Então, gente, a gente precisa entender que tudo começa com a minha decisão, com o meu compromisso. Então, façam esse compromisso com vocês, de mergulharem dentro de vocês. Se vocês querem mudança, se vocês querem transformação na vida de vocês, precisa falar assim, ó, assumir o controle de autodomínio, de liderança, de falar assim, não, eu vou fazer diferente na minha vida. Só que, como eu disse para vocês, eu entrego muito aqui, então vocês estão dizendo assim, está fazendo sentido? Sim, muito sentido. Que bom que está fazendo sentido para vocês. Mas, como eu disse, eu estou tirando vocês de uma total inconsciência. O que é uma total inconsciência? Eu nem tinha consciência de que existe a possibilidade de ter um outro tipo de relacionamento. Eu nem tinha consciência de que o meu relacionamento é ruim. Eu nem tinha consciência de que isso podia ser diferente ou de que eu podia fazer algo. Então, eu nem tinha consciência. Agora vocês já têm essa clareza, essa consciência de como, por que que você está construindo, como você está construindo. Agora você vai precisar de mais o quê? Ferramentas para que você possa se autocurar. Porque eu estou dando direcionamento, mas eu não consigo, nesse tempo aqui, aprofundar naquilo que você precisa fazer. E te falar assim, ó, você vai limpar esse trauma, você vai voltar nessa situação. Então, a gente vai dando exemplos ali onde vocês vão conseguindo ajustar a consciência de vocês, para que vocês possam mudar em todas as áreas da vida de vocês, para que vocês possam realmente se transformar. Então, tudo que eu estou falando para vocês hoje, é,
vai ser aprofundado onde? Na mentoria. Na quinta-feira, gente, eu vou abrir vagas para a mentoria em grupo e para as mentorias individuais. Vou explicar direitinho como vai funcionar, né, essas mentorias para você se aprofundar. Já tem pessoas que estão me mandando mensagem para saber a respeito de atendimentos individuais. Então, hoje eu faço mentorias em grupo e mentorias individuais. E eu vou falar para vocês, por enquanto está suspensa as minhas mentorias individuais, né? Eu estou com a agenda lá em fevereiro, a partir de fevereiro, mas eu vou abrir vagas específicas para quem está aqui assistindo a aula, com condições especiais, dentro dessa mentoria em grupo também, né? Então, fiquem de olho se vocês querem aprofundar um pouco mais, se está fazendo sentido para vocês, porque tudo vai ser explicado como vai funcionar na última aula. E aí precisa estar ao vivo, porque as condições, elas terão condições específicas para os primeiros minutos, né, para a primeira hora ali, para as primeiras pessoas. Então, vocês precisam se programar para estar ao vivo, senão vai perder os bônus, tá? Entendendo, só para que vocês clareiam na vida de vocês o quanto vocês podem fazer diferente, o quanto vocês podem colher resultados diferentes. Vou compartilhar com vocês uma coisa. Em uma, que aí eu falei, né? Eu fiz diversas formações, e aí em uma delas, né, que eu fiz no Corpo Explica, eu escutando assim uma aula, igual vocês estão escutando aí, e aí eu vou repetir o que foi que me fez assim, ó, tomar aquela decisão de realmente ter um rumo diferente na minha vida. O professor, ele dizia assim, ó, você, você é a Mulher Maravilha. Você é aquela mulher guerreira. Você dá conta de tudo. Você dá conta da casa, você dá conta dos filhos, você dá conta do marido, e você trabalha fora, e você está aí dando conta de tudo sozinha. É a Mulher Maravilha, aquela guerreira que assumiu esse papel. E você se sente toda feliz quando as pessoas falam assim: nossa, mas como você dá conta de tudo isso? E aí você fica toda cheia, porque você está dando conta de toda essa situação negativa que você vivencia. Então, você fala assim: eu sou forte, né? Eu sou ali guerreira, porque eu consigo passar por essa situação. Aí ele disse assim: ó, eu vou te dar um troféu. Se tiverem crianças aí, vocês tampam os ouvidos. Aí ele falou assim: eu vou te dar um troféu. Parabéns, você é a rainha da merda. A sua vida tá uma merda e você tá aí dando conta de tudo. Então, eu tô te dando esse troféu de rainha da merda hoje. E esse dia, gente, foi como assim, um tapa que eu levei. Eu falei, não, é verdade. Eu não quero mais, eu decido não ser mais a rainha da merda. Eu decido que eu mereço, né? Eu entendo e compreendo que eu mereço algo que seja bom. Então, isso aqui precisa melhorar. Que foi a partir do momento que eu me posicionei para dizer, olha, do jeito que tá, não vai. A gente precisa lutarmos juntos para que haja modificação no nosso relacionamento, para que haja mudanças, porque senão vai romper. Porque eu já entendi que eu não mereço ficar aqui nesse lugar. E aí, quando a gente toma essa decisão, gente, como eu disse, ambos precisam fazer o mesmo esforço. Não adianta só uma pessoa querer fazer o esforço de estar junto. Ambos precisam. Muitas vezes o que acontece é que, às vezes, na maioria das vezes, a mulher ela busca mais essa mudança do que o homem. Aí a mulher vem para atendimento e aí ela manda o marido depois, ou o namorado. E ele muitas vezes vem só porque ela deu esse ultimato ali. Ele não vem querendo realmente a transformação, ele vem porque meio que foi uma condição dela. E aí ele não vai apresentar mudanças. Com a HQI, né, com o trabalho que eu faço, às vezes, na maioria das vezes, sim, ele pode mudar, porque ele vai trabalhando também os traumas dele, e aí, por si só, ele já vai mudando. Mas se a pessoa não está decidida a fazer diferente, a fazer, tá ali engajada mesmo de falar assim, não, realmente eu não quero sair desse lugar, eu gosto dela, eu quero ficar com ela. Se ambos não têm essa mesma visão, aquilo ali vai se desfazer, tá bom? Então, gente, o que eu quero, o que eu espero que eu tenha aí atingido no coração de vocês hoje
ativado dentro de vocês é esse auto-amor, é esse autocuidado. Então, a palavra de hoje é amor próprio. É vocês, a de ontem era autorresponsabilidade, a de hoje é amor próprio. Ai, gente, não é para vocês escreverem a palavra lá no post, não, viu? Hoje vai ter post de novo para vocês comentarem por quê? Porque para eu saber quem é que estava ao vivo e quem é que não estava. Então, a palavra de hoje, ela é amor próprio e não é para vocês escreverem lá, não. E aí, porque depois, quando fizer o sorteio, vocês vão ter que saber as palavras, ok? Que é para eu dar prioridade para as pessoas que estão comprometidas. É por isso que eu faço isso, né? Então, eu vou fazer o atendimento individual ali com quem eu acho que está aqui, que fez, não, eu quero essa mudança, eu quero esse comprometimento. Eu estou comprometida com a minha mudança. E aí eu vou oferecer isso como bônus. Então, a palavra de hoje é amor próprio. É vocês ativarem dentro de vocês esse amor próprio, para entender que vocês são merecedoras de um relacionamento saudável, que vocês são merecedoras de vivenciar prosperidade e abundância no relacionamento de vocês, que os filhos de vocês também merecem isso, que vocês merecem essa cura, essa transformação, simplesmente porque vocês são filhas amadas de Deus. E sendo filhas e filhos, né? Amados de Deus, vocês começam a sentir esse amor de Deus por vocês. Eu falo, gente, que não existe maior, amor maior. O nosso relacionamento, pelo menos o meu, né? O meu relacionamento com Jesus, ele é tão lindo que para mim nada mais importa. Só a presença dele, só a graça, só aquilo que ele me proporciona nos momentos, igual hoje eu postei lá para vocês, que eu termino a aula, gente, é engraçado porque eu não gosto muito de ficar parada. Só que na aula pelo Zoom eu tenho que estar mexendo aqui para apresentar alguma coisa. Me dá uma tensão aqui assim, ó. E em virtude de tudo, né, que a gente acontece ali, que para acontecer, as autocobranças, né, que a gente vai criando, que tem que dar certo, tem que acontecer, eu acordo com isso aqui tudo travado. Aí hoje eu fiz a corrida lá, soltou tudo. É simplesmente a gente precisa ativar o nosso corpo. Porque se eu vou ficando ali, aquilo ali vai, né? Aí se eu dou uma corrida, aquilo ali solta. E aí ouvindo louvor, e Deus fala tanto comigo, tanto, tanto e que não tem nada. Eu falo que se, né, se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro. Eu tenho que programar o horário que eu vou fazer a minha leitura, que eu vou fazer ali, que eu vou ler a Bíblia, que eu vou fazer a oração, porque senão eu fico ali, quando eu vejo, eu já passei a manhã inteirinha naquilo ali. Porque para mim é uma realização que eu tenho de estar em intimidade, de estar em conexão. Eu entro no carro, eu estou em intimidade, eu vou para a academia, eu estou em intimidade. Tem louvor até que é dance, que é alguma coisa assim, às vezes você quer estar mais agitada, você vai, e é maravilhoso. Então, crie essa intimidade com Deus que vocês não vão ter medo. Vocês não vão ter medo de romper ciclos, vocês não vão ter medo de se posicionar, vocês vão se sentir nutridas, e não tem nada que ative mais o nosso merecimento, né? A nossa crença de merecimento, porque na maioria das vezes, em virtude de tudo aquilo que a gente ouviu desde a infância, amanhã eu vou falar muito sobre a crença do merecimento em relação à prosperidade, a gente não se enxerga merecedora. E quando você entende a sua filiação, a sua hereditariedade em Deus, em Jesus, você entende o quanto você é merecedora. Você fala, né? Eu falo que eu tenho umas, né? Eu me posiciono às vezes ali numa briga. Eu falo, Jesus, eu sou amada por ti. E eu sou merecedora disso tudo aqui. Então, me ajuda a providenciar isso aqui. Me mostra o que que eu preciso fazer para conquistar isso daqui. E eu não aceito menos que isso. Então, vocês têm que falar isso para a vida de vocês. Deus, eu não aceito menos do que um relacionamento onde eu sou amada, onde eu sou respeitada, onde eu sou valorizada. Eu não aceito um relacionamento que não tem sexualidade, um relacionamento que é frio, um relacionamento que não tem amor, um relacionamento que não tem respeito. Eu não aceito. Porque eu sei que eu sou sua filha, porque eu sei que eu sou merecedora de vivenciar coisas boas. Eu sei que os seus pensamentos para mim são aqueles que são melhores e muito mais altos que os meus. Então, se posicione como filha amada. Para de aceitar o pelo menos. Entende? Então, a gente vai caminhando.
para nós encerrarmos a aula, ela não ficar tão grande, tão cansativa. E amanhã nós temos a aula que eu vou falar para vocês sobre prosperidade, mas como vocês viram, é uma sequência, né? Eu vou ali aprofundando cada vez mais essa autocura, essa honra em relação aos meus pais. Ela precisa acontecer principalmente nos âmbitos dos relacionamentos e da prosperidade, tá? Aí eu vou dar outros exemplos de como aquilo se repete. Então, de quais são as crenças que nós carregamos que não nos deixa ter permissão para prosperar, porque prosperar é sobre permissão. Nós precisamos ali, né, permitir ter prosperidade. Deixa eu mudar aqui para ver se eu vejo é, a carinha de mais pessoas. Espera aí. Aqui, eu acho que só quem entrou depois, engraçado. Hoje eu mudei a configuração do Zoom, gente. Ele mudou todo da última aula que eu fiz para muitas pessoas assim, para cá. E aí vocês viram, não sei se alguém acessou a gravação aqui, mas a gravação ficou ruim porque ficou aparecendo todo mundo, não ficou aparecendo o meu rosto, igual vocês veem aqui. Ficou aquele tanto de quadradinho, né? E aí, eu espero que hoje eu tenha conseguido regular para ficar diferente aqui, mas agora eu estou querendo ver igual eu vi ontem, todos os quadrinhos e não estou conseguindo. Ai, Jesus, mas a gente vai aprendendo aqui, aí eu vejo, deixa eu ver aqui, passar para cá, para a gente poder fazer um vídeo, eu vou colocar lá. E vocês também, nós vamos fazer aqui a nossa finalização, né, daquilo que. Deixa eu printar aqui. Vamos lá, dar um sorriso? Então, nós vamos fazer aqui a nossa finalização, né? Uma meditação aqui, para que haja, né, essa possibilidade de perdão, de cura, para que a gente possa aí estar decididos e abertos quanto a isso. Então, vamos preparar, né, para receber tudo isso que pode vir a nos direcionar. Então, eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. Quando a gente fecha os olhos, a gente engana a nossa mente, né? Porque nós temos aquela sensação de que o mundo lá fora acabou. Vocês já se imaginaram fazendo uma meditação, dirigindo? Não tem jeito, né? Por quê? Porque eu estou ali percebendo todo mundo externo também. Quando eu fecho os olhos, o que é que muda? Aqui, nesse momento, nada muda. Mas a minha consciência tem a sensação de que agora sou eu e os meus pensamentos. Mas, na verdade, nós vamos continuar aqui. Entende? Como é a gente enganando a nossa consciência. Mas então é para isso, é para fechar os olhos, é para fechar os olhos para o mundo e abrir os olhos para mim. Então, muitas vezes eu preciso fazer isso, né? De manhã, à noite, é eu fechar os olhos para que eu possa olhar para dentro de mim entender as minhas emoções, entender aquilo que eu preciso direcionar, né? Fazer ali na nossa vida. Eu vou colocar o áudio aqui para ficar melhor. Deixa eu subir para vocês, porque eu acho que quando eu só compartilho, Pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário. Tudo que é pra ser mudado. Tem muita coisa errada que tá funcionando. era essa música, gente, não era a outra, não. Vamos lá. Vocês possam se permitir vivenciar esse momento, olhando para dentro de si. Percebam a letra da música do louvor, se vocês não conhecem.
Então, aos teus olhos, eu procurei pra te consolar. Então, aos teus olhos, mas descobri que em poder, sim. Que vocês possam sentir o rio da vida de Deus na vida de vocês. Um rio que precisa vir e fluir, e desaguar, e transbordar na vida de outras pessoas. Quantas vezes nós não procuramos, né? Em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. E nada daquilo preenchia. Nada daquilo preenchia o nosso vazio, porque na verdade estava faltando esse encontro com Deus, para eu me sentir verdadeiramente amada. Ó Pai, gratidão por mais essa oportunidade de estar aqui com essas pessoas, Senhor. Pessoas que muitas vezes foram feridas, machucadas, ó Deus. Que elas possam, neste momento, sentir o fluir do rio que é você na vida de cada um, Senhor. Que elas possam sentir o seu amor, o seu cuidado, que elas possam sentir neste momento o quanto elas são merecedoras de serem amadas, de serem valorizadas, respeitadas, reconhecidas, de vivenciar relacionamentos saudáveis. Ó Deus, traz clareza para todas as pessoas que estão aqui, de qual direcionamento, do que elas têm que modificar em cada uma delas, ó Pai. Nós entendemos que os seus planos são perfeitos, são agradáveis aos nossos olhos, mas nós entendemos que aquilo existe coisas que são da nossa parte. Então, se isso hoje não está bom, Senhor, que o Senhor possa permitir eu ter clareza daquilo que eu preciso modificar em mim, para que a minha vida seja diferente, para que eu vivencie aqui transformação nos meus relacionamentos. Ó Deus, faça aquela parte que só o Senhor pode fazer, que é romper todas as barreiras espirituais, todas as influências espirituais que estiverem sobre essas famílias neste momento, sobre esses relacionamentos neste momento, que elas possam ali sair, cair por terra, em nome de Jesus. Que eles possam receber cura nos seus relacionamentos, transformações, ó Deus. Nós sabemos que nós não podemos modificar o outro, Jesus, mas nós sabemos que o Senhor pode, com o teu espírito, agir na vida daquela outra pessoa. Então, assim como eu te peço, Senhor Jesus, que eu te peço perdão por aquilo que eu tenha feito, que tenha sido contra os seus propósitos, os seus valores, os seus princípios para a minha vida, Senhor. Que o Senhor possa tocar também no coração dessa outra pessoa. Eu estou decidida neste momento, Senhor, a fazer tudo o que eu preciso fazer para restaurar ou para construir um relacionamento na minha vida. Que o Senhor possa estar comigo durante todo esse processo, me dando direcionamento, me dando clareza. Eu sei que eu sou merecedora e que eu sou capaz de ouvir a sua voz, o seu direcionamento na minha vida. Eu estou aberta e pronta para ouvir, para te seguir, Senhor, para te servir, para deixar que seja feita na minha vida a sua vontade e não a minha. Eu sei, Senhor Jesus, que aquilo que é da sua vontade, a sua vontade é aquilo lá prevalecer na minha vida. Por isso eu alinho o meu coração ao seu coração, para que eu saiba verdadeiramente qual que é o seu propósito e não o meu. Porque a ti eu rendo e entrego todas as coisas, todas as minhas escolhas.
Eu só vou tomar alguma direção quando eu tiver clareza, clareza dos seus planos na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, pelo seu amor, pelo seu carinho, por tudo aquilo que o Senhor já me deu e que muitas vezes eu não soube reconhecer, eu não soube perceber, pelas vezes em que eu estive distante de ti, mas que mesmo assim você esteve perto de mim, ao meu lado, me cuidando o tempo inteiro, me acolhendo nas minhas dores, nas minhas fraquezas. Eu te agradeço, ó Pai. Por mesmo eu virando as costas e não te enxergando, você esteve ali o tempo todo. Eu sinto o seu cuidado em cada situação da minha vida, Pai. E eu sei que o Senhor nunca me abandona, por isso, neste momento, eu restauro a minha fé. Eu me fortaleço dentro de ti para saber que eu passarei por qualquer situação com a sua força, com o seu amor. Eu sei que muitas vezes o processo nos quais a gente vivencia é para que a gente possa, para que haja transformação nas duas vidas. Então, eu te dou a autoridade para agir na minha vida como um oleiro, que o Senhor possa vir e reformar tudo aquilo que precisa ser reformado na minha vida, na minha casa, nos meus relacionamentos. Que o Senhor possa agir com o teu poder, com o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre os meus relacionamentos, sobre os meus filhos, sobre a minha família, sobre o meu trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, gente? Com vocês? Receberam? Aí, como é bom, né? Eu falo que eu não consigo mais separar. Eu não consigo mais separar o que é ciência de Deus, porque Ele é dono de todas as coisas. Então, que vocês possam aí estarem realmente abertos para essa transformação. Hoje, de novo, né, vai ter o post lá com essa blusa, que eu quero que vocês comentam o que que vocês levaram de aprendizado nessa aula, e depois eu vou colocar a gravação disponível no grupo, se vocês puderem entrar lá também no YouTube, porque lá o YouTube ele também oferece ali, né? Quem está assistindo a aula gravada agora, né, no YouTube aqui, dá o like aqui, comenta, porque isso ajuda a fluir o rio. Isso ajuda a deixar com que mais pessoas possam receber isso que vocês estão recebendo também. É muito isso, a gente precisa assim, entender que nós somos como um rio, que que aquilo que a gente recebe, a gente precisa transbordar. Transbordar. Hoje não foi possível ouvir a música também, gente? Vocês não ouviram a música? Jura? Ai, não acredito. Perdão, 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 perdão. Então, eu tenho que ver o que que eu estou fazendo errado aqui. Ah, mas que bom que pelo menos a minha oração vocês ouviram, então, né? Eu vou aprender, tá? Me perdoe aí pela minha incapacidade temporária, mas é assim mesmo, é temporária só porque a gente precisa o quê? Ir lá e fazer, né? Eu falo que eu só posso ser melhor a cada dia, e é assim que nós temos que nos enxergar todos os dias. É não deixar de fazer as coisas pelas limitações que a nossa mente nos põe. Você vai lá e faz, um dia você é boa nisso, no outro dia você melhora, você vai aperfeiçoando e vai melhorando durante o caminho. Tá bom? Então amanhã eu vou testar também esse áudio para ver o que que eu estou fazendo de errado. Gratidão por me avisar, tá? Mas eu coloco depois a música para vocês, coloco lá nos meus stories amanhã para vocês acompanharem e posso colocar no grupo. Mas é uma música linda, chama Sinto Fluir. Depois ouçam ela aí na casa de vocês, chama Sinto Fluir, tá? Então, gratidão imensa. Vão lá e comentem para a gente continuar a nossa jornada e amanhã eu espero vocês. E já se preparem, porque amanhã a gente já abre um outro grupo, que é um grupo realmente das pessoas que estão interessadas a aprofundarem, né? Para a gente ir aí, para eu ir conseguindo dar essa atenção individualizada para cada um de vocês, para que vocês possam tomar a melhor decisão na vida de vocês nessa quinta-feira, né? Se nós iremos trilhar junto esse novo caminho, ou se não, se até aqui vocês já receberam aquilo que é suficiente por enquanto e está tudo bem também. Cada um no seu momento, no seu processo, será muito bem-vindo, tá bom? Gratidão imensa, excelente noite para vocês. Eu espero que realmente faça já a diferença na vida de vocês e vamos juntos. Que Deus abençoe
a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus, gente. Eu amo vocês. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Que bom, está dizendo aí excelente aula, gratidão por compartilhar. Vou até filmar aqui os comentários de vocês também, para estimularmos mais pessoas a estarmos juntas, porque esses comentários, eles não aparecem, né? Então, que bom aqui que vocês estão, né, neste momento até aqui comigo. Para finalizar, se vocês quiserem ainda continuar, como a gente está com o tempinho, eu vou passar o último depoimento até que vocês consigam aí finalizar, tá bom? Que é o depoimento que eu te falei da pessoa que conseguiu encontrar ali Oi, Tati, um bom dia, bom relacionamento, né? dia. Prazer enorme falar com você. E para quem entrou logo no comecinho já viu. Essa pessoa tão abençoada, né? Dá atenção pra gente. Nossa, O satisfação, viu? depoimento vocês estão vendo? Desculpa não ter te respondido Tá, Raquel? ontem. Né? Ontem estava um pouquinho tumultuado, então não consegui te responder. Me tornar consciente fez muito bem para mim, muito bem para mim. Eu cheguei até você no momento que eu precisava muito e aquilo, assim, mudou muito a minha vida, né? E dentre muitas conquistas que eu tive, eu posso dizer que a de formar uma família, né, de construir uma família foi uma das que eu mais ansiava no momento e que depois de todo o processo eu entendi que eu estava bem e que eu estava pronta para isso, né? Tanto que apareceu uma pessoa que na época é, eu não lembro se eu falei para você ou se foi depois que eu estava conhecendo uma pessoa que não era do Brasil. E a gente foi estreitando o relacionamento, estreitando, minha família conheceu, conversou com ele, ele veio em julho também. E ele chega agora, terça-feira, né, pela segunda vez, sábado, dia 20 nós vamos fazer nossa cerimônia de casamento. E, assim, é uma coisa muito legal, muito diferente, muito gostosa. A gente não ficou um dia sem se falar. A gente se fala tanto por mensagens como por videochamada, né? Então, assim, é um momento muito lindo que eu estou aproveitando ao máximo, né? E uma das coisas que eu conquistei foi isso, né? E quando eu percebo algo, ou algum comportamento meu, ou algum pensamento meu que tá meio assim estranho, eu começo a refletir por que que eu estou pensando, por que que eu estou me comportando, e aí eu vou, faço alguns comandos também, né? E, nossa, e às vezes eu me pego fazendo comando assim, naturalmente, né? É, é muito bom, foi muito bom e importante para mim. Eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigada por tudo e que bom poder ter esse contato com você, né? é, Essa liberdade. Muito obrigada, viu? Uma boa noite, bom descanso para vocês, que vocês possam descansar em paz aí. Um beijo grande, até amanhã. Que lindo depoimento, né? Teremos muitos assim ainda, viu?